das coisas do alto. Quero me encher, cumprir teu chamado e teu querer. Não quero viver pra mim, ainda tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer. Quero pra te viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida, meu Rei. Não quero viver pra mim, ainda tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer. Quero pra te viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida. Dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida, meu Rei. Cumpra tudo que tu tens, cumpra tudo que tu tens pra mim. E o nosso lema continua. Já que você não pode estar aqui conosco, nós estamos indo até você, aí na sua casa, para nós não deixarmos de ter esses momentos maravilhosos diante do Senhor. E nós aqui estamos, você da sua casa, adorando esse Deus maravilhoso, porque temos uma certeza em nossos corações. A certeza de que nada se compara à glória do Senhor. E é com essa música que eu convido você a começar com a gente esse culto. Se compara a glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso Senhor. Olha que Senhor fez você também, meu amigo. Deus criou você do jeitinho que você é. Se compara a glória do
certeza que o amor de Deus está onde quer que estejamos, eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé e soltar a sua voz em louvor ao Senhor, afirmando que o Deus poderoso, que reina sobre tudo e sobre todos, reina sobre a sua vida também. A terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é. Então fala o teu desejo, Senhor. Novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E as palmas vem assim, ó. Sobre o meu pensar e todo o teu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E as palmas, vamos juntos, é assim, ó. Amém. Aqueles que abrem os seus corações para o Senhor Jesus e deixam Deus reinar em seus corações, sabem que não estão na luta sozinhos. O Senhor está lutando junto com você, pois no Senhor, eu e você somos mais que vencedores. Vamos juntos!
hoje e sempre. Podem sentar vocês aí na sua casa e vamos continuar juntos, louvando a esse Deus maravilhoso que na cruz se entregou no nosso lugar. É impressionante, é ousado o amor que Deus tem para conosco. No
seria das nossas vidas se não fosse o amor de Deus. Vamos continuar conectados através da TV, da sua telinha aí, afirmando que nós decidimos fazer do Senhor Jesus o nosso universo. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras palavras. Quero que saia de nuvem de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, eu quero dar-te só a parte dos meus amores. Te quero todo do tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Amém. Que Deus seja louvado. Pastor Anderson. Bom, nós estamos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor. E tem um texto que deve ser bem conhecido seu. De Isaías capítulo 40, versos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Bem provável, você já deve ter lido várias vezes este versículo. Eu mesmo já usei esse versículo muitas vezes em alguns devocionais no âmbito de um aniversário. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas dúvidas, em meio a medos, temores, talvez hoje menos do que em dias anteriores, mas ainda há. Nós vamos ver que o nosso Deus é grande. Quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? E esse capítulo 40 de Isaías fala exatamente disso, que esse Deus que um dia eu entreguei a minha vida, um dia você se entregou a Ele, esse Deus é grande. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Quão grande é o nosso Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, se você ainda não abriu. E acompanhe juntamente comigo esses versos que juntos estaremos lendo. Versículo 12, diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quão grande é o nosso Deus! E esse Deus é grande porque, primeiramente, antes de qualquer coisa, Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que nós temos aqui foi criado por Deus. Esse Deus é tão grande que nós olhamos até aqui a figura de linguagem utilizada, essa imensidão desse oceano que nós vemos. Tantas águas. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Para Deus é como se Ele pegasse tudo isso nessa conchinha da mão, esse punhado de água. Você já tentou segurar a água na conchinha da mão? Esse Deus é tão grande que essa quantidade imensa de água diante dos nossos olhos, diante das nossas capacidades, nos olhos de Deus, no poder de Deus, é como fizesse aqui, essa conchinha, e colocasse na palma de sua mão. Esse Deus, quando nós olhamos para esta terra, olhamos para o céu, vemos uma imensidão. Para muitos seres humanos, o céu é infinito, mas nós sabemos que não. O céu, o universo, é finito. Deus é tão grande que Ele mediu como na palma, como os palmos das suas mãos. Isso que aos nossos olhos parece não ter fim. Isso que se perde na nossa vista, essa imensidão, Deus mediu a palmos. Esse é o Deus que nós servimos. Nunca se desenvolveu uma balança que medisse a massa dessa terra. É impossível, mas Deus tem tão controlado todas essas coisas que Ele criou, que Ele as pesa, ou Ele tem controle como se as medissem em balança de precisão. Medida exata. Sabe de uma coisa, meu irmão?
Você tem que entender que esse mundo que foi criado, ele foi criado por Deus. Ele não veio a existir através de uma geração espontânea. Não. Foi criado por Deus. Esse mundo que nós habitamos, que nós respiramos, esse ar perfeito, a atmosfera perfeita, a quantidade perfeita de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, para que nós tivéssemos isso aqui e pudéssemos respirar. Tanta gente morreu por não poder respirar. Mas algumas mortes vão ser computadas debaixo de algumas responsabilidades humanas. Não aqui nessa terra, porque aqui é marcado por impunidade, mas no tribunal de Deus, as coisas vão vir à tona. A maldade, a perversidade humana virá à tona. Esse Deus é tão grande que nós temos que entender que este mundo conhecido não é fruto de uma mega explosão. A teoria do Big Bang. Isso aqui não é fruto de uma mega explosão. O caos não pode gerar o cosmos. Uma explosão não pode gerar vida. A desordem não produz ordem. Isso aqui foi arquitetado, planejado por esse Deus maravilhoso. Seria mais fácil nós crermos que um montoado de letras, bilhões de letras, fossem lançados ao ar de uma aeronave e elas caíssem no único lugar desse planeta, formando uma enciclopédia. É mais fácil acreditar nisso do que acreditar que isso aqui é fruto de um caos, de uma explosão. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer para você uma coisa. Tem que ter mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão. Ainda vou dar assim uma brechinha. Tem que ter mais fé para ser um ateu do que crer que um ser poderoso planejou tudo isso que nós vemos e onde vivemos. Esse é o nosso Deus. Há complexidade na criação, porque foi criado por Deus. Um ser inteligente. Quão grande é o nosso Deus. Ele é tão grande, número 2, que eu quero compartilhar com você, que ele é o único ser autossuficiente. Ele é o único que é autossuficiente. Eu sou limitado. Eu preciso de alguém. Para eu estar aqui, eu fui gerado na minha mãe, pelo meu pai, e lá, e depois da fecundação, fui gerado ali, e aqui eu estou. Para eu estar aqui, alguém se importou, alguém cuidou, alguém me deu de mamar. Nós dependemos uns dos outros, mas Deus não. Deus, ele é autossuficiente. E olha o versículo 13, que vai falar sobre essa autossuficiência de Deus. Olha o que diz. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? A autoexistência é um atributo exclusivo de Deus. Ele é autoexistente. Nós aqui estamos, nós dependemos uns dos outros. Às vezes as pessoas se questionam e perguntam, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? E a resposta é simples, ninguém. Porque ele é autoexistente. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas.
Esse nosso Deus, ele não depende de ninguém que o ensine, nós dependemos. Esse nosso Deus não precisa de conselhos, nós precisamos. Esse nosso Deus é autodidata. Não precisa que ninguém o ensine quanto à justiça. Ele é a própria justiça. Não precisa que ninguém o ensine. Ele é a própria sabedoria. Você está vendo? Quão grande. Mas quão grande é o nosso Deus. Esse Deus é grande. Nós não podemos permitir que tentem diminuir o poder desse Deus, porque Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus. No versículo 15, olhe comigo o verso 15. O verso 15 diz: na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Deixa eu abrir um parêntese. As ilhas, bem provável, referência sobre as Américas. Antes mesmo de ser colonizada e dita descoberta. No verso 16, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Quão grande é o nosso Deus. E o nosso Deus é tão grande. Número 3. Que Ele é maior do que as grandes potências mundiais. E olha o que é interessante. O profeta compara as potências mundiais diante da grandeza de Deus como uma gota em um balde. Você sabe para que serve uma gota num balde? Eu sei. Para nada. Uma gota de água num balde não serve para nada. Exatamente. Diante de Deus, as grandes potências mundiais, mesmo ao longo da história, são comparadas a nada. Mesmo as grandes nações, comparadas a nada. Quando nós olhamos as potências mundiais, nós temos algumas potências mundiais. Estados Unidos, China, a China se sobressaindo no mundo. Inclusive o vírus veio de lá, viu? É o vírus chinês. Também podemos falar da Rússia. São grandes potências. Tem um poderio bélico. São países com armamentos atômicos. Não, você tem que entender o seguinte, que nós não vamos ter mais uma guerra como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não. Agora as coisas são mais complicadas. Sabe o que impede com que haja guerras e invasões em grandes proporções? Porque agora o poderio militar é outro. Agora é poderio atômico. Uma simples bomba devasta uma grande cidade. Se propaga num estado, tomando de conta de um estado. As coisas mudaram. O poderio aéreo. Essas nações possuem os ditos aviões invisíveis.
Invisíveis não porque tem aquele fator invisível que a gente vê nos filmes, nos desenhos e some, não é? Desaparece. Não. Invisíveis aos radares. A tecnologia, ela é tão precisa, tão avançada, que os radares não pegam, não captam. O poderio marítimo. Os Estados Unidos tem 72 submarinos nucleares. A Rússia tem 45 submarinos nucleares. A China tem 14 submarinos nucleares. Você tem que entender que mesmo com toda esta grandeza bélica, estas nações são como um pingo no balde diante do poder de Deus. Como um pingo no balde diante do poder de Deus. Nada se compara ao poder de Deus. Tantas tecnologias, tanto conhecimento, nada se compara ao poder de Deus. Você quer uma prova disso? Está aí a prova que estamos vivendo. Um simples vírus deixou todos, mesmo as grandes nações, vulneráveis diante do simples vírus. Isso é para mostrar que Deus é grande e é dele que dependemos, é desse Deus que nós precisamos. As grandes nações, pelas profecias bíblicas, depois da queda do Império Romano, nós não vamos ter mais um grande império dominando o mundo. Nós vamos ter o surgimento do anticristo, tentando restaurar o Império Romano, tentando. Mas não vai ter muita unidade. As profecias bíblicas são claras quanto a isso. Mas nós tivemos alguns líderes que se levantaram e lideraram nações. Nós temos no século XIX, Napoleão Bonaparte, que em 1804 foi coroado como imperador da França. Napoleão I, chamado de Petit Homme, que em francês significa pequeno homem, porque era de baixa estatura. E Napoleão, no seu intento de conquistar a Europa, derrotou tropas da Áustria, os prussianos, que hoje são os poloneses e a Lituânia, invadiu e dominou os russos, passou a controlar a Áustria, Holanda, Suíça, Itália, Bélgica, avançou pela Espanha, teve dificuldade devido à guerrilha espanhola. E devido a alguns fracassos, ele colocou o embargo na Inglaterra. Proibiu todos os portos da Europa de negociarem com o porto da Inglaterra. Os portos da Inglaterra. Foi por isso que a família real portuguesa veio para o Brasil. Porque como dependiam dos ingleses, eles não podiam apoiar esse embarque econômico da França. E os portugueses se revoltaram, ou melhor, não atenderam. Aí o que resultou? Antes de Napoleão invadir Portugal, a família portuguesa veio para o Brasil. E foi assim que a família portuguesa veio para o Brasil. Quando os russos se opuseram ao embarque econômico contra os ingleses, Napoleão, que tinha o maior exército da Europa. 1/3 dos homens da Europa faziam parte desse exército de Napoleão. Resolveu invadir Moscou, só que ele errou no inverno. E aquele exército enorme ficou totalmente destruído. Os milhões de pessoas se transformaram em pequenos milhares que voltaram vivos.
Sabe por quê? Deus é grande. E mesmo com todo o intento no coração do homem, não se compara à grandeza de Deus. Deus sim é grande. Com todo o poderio militar do ser humano, das nações, dos povos, não se compara à grandeza de Deus, e são limitados. Mas Deus não. Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus. Versículo 18. Olha comigo os versos 18 ao 20. Olha o que diz. Quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e com ourives cobre de ouro e lhe modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Esse nosso Deus é grande. Ele é tão grande que nos leva a esse quarto ponto que eu quero compartilhar com você. Ele é incomparável. Esse Deus que nós servimos, meu irmão, Ele é incomparável. Nada se compara a esse Deus que nós servimos. O ser humano necessita de uma imagem. Quando Antíoco Epifânio chegou no templo de Jerusalém, sabe qual foi a surpresa dele? Não existia uma imagem. Porque o nosso Deus é incomparável. Quando o general Tito chegou em Jerusalém no ano 70, procurava uma imagem. Acostumado com os deuses gregos, com a mitologia grega, que invadiu o mundo da época, o helenismo, chegou no templo de Jerusalém e não havia uma imagem. Sabe por quê? Esse Deus que eu sirvo, que você serve, esse Deus que nós nos prostramos, esse Deus que nos aceitou, nos adotou como filho, esse Deus do qual nós dependemos e por causa dele que aqui nós estamos, ele não pode ser comparado a nada feito por mãos humanas. Não é uma imagem feita por um ouriver, por um artesão que vai caracterizar Deus. Não, Ele é incomparável. Mesmo a imagem de ouro, mesmo de um metal nobre, não tem como compararmos Deus. O Deus que nós servimos é um Deus incomparável. E é interessante que ele continua falando aqui no verso 21. E ele indaga assim, com perguntas. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos, como gafanhotos. Ele estende os céus com um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com que vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Diante de Deus, o ser humano é como um pequeno gafanhoto. Não como um enxame de gafanhotos, não. Como um pequeno gafanhoto. Nada se compara a esse Deus que nós servimos. Quando olhamos na história, e nós observamos tantos homens que inclusive se intitularam deuses.
estão no sepulcro. Os restos mortais já se decomporam e ficou só o pó. Nada se compara ao nosso Deus. Quando Nabucodonosor, em todo o esplendor do seu reino, detalhe, reinou sobre o maior império deste mundo. O livro de Daniel conta essa história. Mais precisamente no capítulo 4. Daniel já havia revelado o sonho de Nabucodonosor a respeito do castigo que Deus daria a ele. Até que um dia ele foi no palácio, olhou para toda aquela obra maravilhosa. Olha, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Ouro, naquele império, era coisa comum. E Nabucodonosor olhou para tudo aquilo e se vangloriou. Olha o que eu fiz. Para mostrar que ele é como um gafanhoto comparado a Deus. Deus fez com que ele quebrasse o seu orgulho por meses. Eu não lembro se pode, se precisar, mas por um longo tempo viveu como um ruminante, se alimentando de capim, até quebrar o coração. Nós vamos ver Nabucodonosor na glória, porque Deus quebrou aquele coração. Ele se arrependeu. E depois foi restituído. Esse é o Deus que nós servimos. É interessante que lá no livro de Atos, capítulo 12, conta a história de Herodes Agripa, o Agripa I. O Herodes Agripa I que é relacionado, que é mencionado ali naquele capítulo 12. Perseguidor da igreja de Jesus. E um dia um povo marcou uma audiência com ele. E ele discursou ao povo, e era uma multidão, ele discursando, e os homens falaram: isto não é voz de homem, é voz de Deus. Ele tufou o peito. Sabe qual foi o resultado? Morreu, comido por verme. Naquele mesmo instante. Sabe o que eu imagino? Para Deus mostrar que ele não é nada. Acho que saiu vermes pelo nariz, pela boca, pela orelha, estava empestado e morreu naquele mesmo instante. Esse é o Deus que nós servimos, nada é comparável a Ele. Eu fico olhando para esse momento da história que nós vivenciamos. É um momento único. Eu fico olhando, eu dei um apelido. Eu chamo o Supremo Tribunal Federal de Panteão Grego. Só falta uma cadeira para ter 12, porque o panteão grego, na cultura grega, eram 12 deuses no Monte do Olímpio. E nós ficamos olhando, julgamentos, pensando no próprio umbigo. Defesas com interesses vergonhosos por trás. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. São como gafanhotos aos olhos de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Mesmo os grandes deste mundo são como palha diante do Senhor. Basta um sopro do Senhor que são levados. Porque grande é o nosso Deus. Esse nosso Deus, Ele é tão grande, grande é o nosso Deus. Olha comigo o verso 26. Olha o que diz. Diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos a chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Quinto ponto que eu quero compartilhar com você.
Quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é tão grande que Ele conhece até o que é desconhecido aos olhos humanos. O universo. Tanta curiosidade há sobre o universo. Algumas descobertas do século 20 para cá, mas muito poucas comparado à magnitude do universo. E esse Deus é tão grande que Ele, o Criador de todas as coisas, Ele conhece minuciosamente o universo que foi criado por Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o grande Deus que nós servimos. A partir da teoria da relatividade de Einstein, chegaram à conclusão que o universo está se expandindo. E a partir dessa relatividade, o astrônomo holandês William Sight, com base nas equações de Einstein, ele afirmou que o universo teve um ponto central e foi se expandindo como um encher de um balão, onde vai aumentando, vai se expandindo. Você vai enchendo, vai soprando e vai enchendo cada vez mais. Cada vez mais. Assim é o universo. A partir daí, então, surgiu uma possibilidade, naquela época, uma possibilidade que hoje já é uma certeza. Que se o universo se expande, ele teve um início, um ponto de início. E esse era o problema dos cientistas. Eles não queriam admitir esse início, porque se houve um início, porque houve um Criador. Se houve um início, é porque alguém o fez e começou. E muito se investigou até que Edwin Hubble, famoso telescópio Hubble, de 25 metros de comprimento, com precisão matemática, esse microscópio descobriu que William Sight estava corretíssimo. O universo estava se expandindo. Ou seja, teve o início. Mas sabe, não admitiram. Criou-se algumas teorias para explicar essa expansão. E duas famosas teorias dominaram o meio científico. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. O mais importante sobre Deus não é o que está no seu livro de biologia. O mais importante sobre Deus é o que está nessa Bíblia e no seu coração. Eu falei para uma pessoa essa semana. Você precisa se encontrar. Porque ele não cria em Deus. Isso não é falta de argumentos. Você precisa se encontrar. A resposta está aqui, no seu coração. Porque mesmo os cientistas que não são cristãos, eles admitem que houve um início, um ponto de partida, alguém deu um start. Isso aqui não veio do acaso. Com as descobertas que existem. E as duas teorias, para tentarem provar, descaracterizar a existência de um Criador, a teoria do estado firme e a teoria da oscilação do universo. O universo oscila, um dia ele explode, volta, e assim vai. Mas na década de 90, o satélite COBE, as iniciais COBE, provou que William Sight estava certo. O universo teve o início, porque teve o dedo de um Criador. O Deus que eu e você servimos. Exatamente esse Deus
Quando você olha para a magnitude do universo, você pergunta a um astrônomo qual é o tamanho do universo, e eles vão responder: olha, é complicado, mas estima-se que o diâmetro de um lado a outro do universo, isso é um diâmetro de um ponto a outro do universo, para você viajar de um ponto a outro, você precisa de 93 bilhões de anos-luz. Sabe o que significa? Viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Isso é muita coisa. Ninguém alcançou essa velocidade. E nem vai alcançar. Você vai precisar de 93 bilhões de anos para atravessar de um ponto a outro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus é tão grande. Você atentou para o que fala no livro de Isaías, nesse capítulo que nós lemos, nesse versículo 26 que nós lemos? Ele é tão grande que ele chama cada uma das estrelas por nome. E você pode fazer uma pergunta: qual a quantidade de estrelas que há no céu? A resposta dos especialistas vai ser uma: não sabemos. Mas o que eles sabem é que há mais estrelas no firmamento do que areia nas praias dessa nossa terra. Deus chama cada uma delas pelo nome. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus grande, Deus grandioso, a qual nós dobramos as nossas vidas para servi-lo. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Sexto e último ponto que eu quero compartilhar com você. Ele é tão grande. E é esse Deus tão grande que cuida e se importa com você, comigo. É esse Deus. Olhe comigo no versículo 27. Olha o que diz o verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Vamos personalizar isso aqui. Aqui está falando para o povo judeu, o povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então eu vou trocar Israel, Jacó, pela igreja de Deus. Vai ficar assim. Por que você reclama, ó igreja? Por que você se queixa, ó povo de Deus? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Esse Deus, que é grandioso, Ele se importa sim, comigo e com você. Talvez você tenha enfrentado um dilema nesses momentos difíceis que passamos. Você precisa entender uma coisa: Deus se importa sim com você. Deus está cuidando sim de você. Deus está atento sim para você, para as suas necessidades. Deus conhece. E às vezes as pessoas cometem o erro de acharem, por serem cristãs, não podem chorar. Se eu fosse compartilhar com vocês quantas vezes eu chorei, talvez conseguiria encher um balde de 20 litros. Jesus chorou. Nenhuma, nem duas, nem três, mas várias vezes. Mas nós temos que entender, no fundo dos nossos corações, que esse Deus, que é tão grandioso, esplêndido,
que criou todas as coisas, que tem tudo nas suas mãos, Ele cuida de você. Ele se importa. Ele se importa com você. Versículo 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus, o Criador dos céus e da terra, é esse Deus que nós servimos. Ele é soberano. Às vezes nós perdemos muito tempo reclamando do que acontece em nossas vidas. E nós deixamos de enxergar, de procurar ver as lições com tudo aquilo. Nós choramos, nós nos entristecemos, mas não podemos esquecer, Deus é grande, Deus não se cansa, Deus não para de olhar por você. É esse Deus, Criador dos céus e da terra, que está cuidando das suas necessidades, que conhece de tudo que você precisa, mais do que ninguém. Talvez você pergunte, onde está Deus diante disso tudo? Onde está Deus diante desse vírus chinês que paralisou o mundo? Onde está Deus diante de todos esses problemas? Desemprego, negócios quebrando, medo, pânico. A resposta é simples. Esse Deus, Ele continua cuidando de você. Esse Deus, a sua sabedoria é insondável. Deixa eu dizer para você o que significa isso. Você é como um gafanhoto. Não compreende nem o que se passa ao redor da sua vida. Você só consegue ver o hoje e lembrar do passado. Deus é diferente. Ele vê o tudo. Aquilo que você não compreende hoje, continue confiando que Deus está no controle. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele é a fonte de sabedoria. Você e eu não entendemos quais são os propósitos, mas uma certeza nós temos: no final, o nome de Deus será glorificado. Disso não há dúvidas. No mínimo, nós podemos dizer, porque perguntaram o seguinte: esse vírus chinês veio de Deus, do diabo ou dos homens? O mínimo que nós podemos afirmar é que teve a permissividade de Deus. Porque se foi o diabo que colocou, o diabo é como um pitbull nas correntes divinas. Deus limita a sua ação. Se foi o homem que fez, o homem é como um gafanhoto diante da soberania de Deus. Deus permitiu que acontecesse. Uma coisa nós sabemos, uma certeza nós temos: no final, o nome de Deus será glorificado. E uma outra certeza você tem: Deus acompanha você de perto. Esse Deus Criador não se cansa, não fica exausto, não dorme, não cochila. Ele acompanha você de perto. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece os seus dilemas. Ele conhece você até mais do que você mesmo. Eu cheguei a essa conclusão na minha própria vida. Deus me conhece mais do que a mim mesmo. Deus conhece você mais do que você mesmo. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo o porquê, aprenda uma coisa: descanse em Deus.
Descanse em Deus, porque a sabedoria de Deus é insondável. Você não conhece os intentos de Deus, você não sabe os objetivos de Deus, mas descanse em Deus. Descanse no Senhor. Meu irmão, medo e pânico é sinal de falta de fé. Descanse no Senhor. O pânico também mata. Eu tenho certeza que o número de pessoas que cometeram suicídios ou morreram por questões cardíacas, como infartos, aumentou e muito nesses últimos meses. É uma crítica. Essa foi a maior contribuição da mídia. Causar pânico nas pessoas. Número de mortos, boletim, em 2 horas. Agora, nas últimas horas, morreram tantas pessoas. Eu vim batendo nessa tecla desde o início. Desligue a TV, deixe o celular de lado e pegue a sua Bíblia. Quem fez isso, eu tenho certeza que sentiu paz em meio às tempestades. Agora, quem ficou neurótico, procurando notícias, esse teve pânico. Essa semana, eu conversei com 2 pessoas que tiveram crises de pânico por causa do medo. É por isso, meu irmão, por dar mais atenção às notícias do que a esta palavra. Tem tantos irmãos fracos, tropeçando. Uma coisa eu sei. Eu sei que é difícil, é mais fácil falar. Teve uma frase que eu escutei que eu não esqueci mais. A pessoa mais difícil de você ensinar é a nós mesmos. É muito fácil dizer para o outro, faz isso, pega esse caminho. É muito fácil dizer para o irmão de coração perturbado, o irmão que está perdendo o emprego, a pessoa que ficou doente, Deus está no controle. Essa mesma calma que eu estou dizendo para você ter, eu precisei aplicar no meu coração. Porque grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Esse Deus é um Deus grande. Você que está cambaleando, você que tem tropeçado, você que tem perdido o ânimo de orar, o ânimo de pegar sua palavra, perdido o ânimo de dobrar o seu joelho. Tem tanta gente que foi tomada pelo medo. Tanta gente tomada pelo medo. Eu tenho um recado para você. Versículo 29. Olha o que ele diz. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse Deus grande fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. É esse Deus que quer fortalecer você. É esse Deus que quer renovar você. É esse Deus que quer botar de pé você. Esse é o Deus grande que nós servimos. O medo suprimiu a fé. Insegurança, medo, pânico. Esta é a hora de restaurarmos. De Deus nos restaurar. Agora, fica muito mais fácil de você entender os versos que eu li no começo, que eu citei e li no começo para você.
Você lembra? Eu vou repetir. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós servimos é grande. Muito grande. Maior do que os nossos problemas. Maior do que as dificuldades que estamos enfrentando. Maior do que a calamidade que invadiu a nossa sociedade. Eu queria, nesse momento, concluir orando com você. Por tudo isso que você está passando. Você que está passando essa dificuldade, é com você, vou orar juntos, nós vamos juntos orar. Porque esse nosso Deus é grande. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos, Pai. O Senhor sabe de cada um desses irmãos que estão acompanhando esse momento. O Senhor sabe da luta, da ansiedade, do medo, do pavor que eles estão tendo que lidar nesse momento. A palavra de ânimo que chega aos nossos corações é que Tu és tão grande, que está no controle de todas as coisas. Tu és tão grande, que está pronto a renovar as forças dos Teus filhos que estão abatidos, que foram atingidos por tudo isso. Renove o ânimo de cada um. Dê forças para enfrentarmos isso e sairmos disso tudo amadurecidos, maior do que entramos. Que a fé sobressaia sobre o medo, que a esperança sobressaia sobre a incerteza do futuro, porque grande, muito grande, é o nosso Deus. Quão grande és Tu, Pai. Nós Te louvamos e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, você vai cantar com a gente essa música. Abra o seu coração e vamos juntos fechar esse momento cantando essa música ao Senhor. E é essa verdade que precisa estar em nossos corações. Ele é grande. Esse Deus é grande. Pare de olhar para o problema que você está passando e olhe para a grandeza do Deus que nós temos. Ele criou os céus e a terra. Por que não vai ajudar você a enfrentar esse problema tão pequeno? Cante com a gente. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Fale para Ele essas palavras. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Tenha essa certeza. Grande é o meu Deus. Olhe para a grandeza desse Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Que se importa com você. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Pai. Nós cremos nisso. O esplendor de um rei em majestade e luz.
muito está por vir, meu irmão. Gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Vamos juntos. Uma só voz. Afirmar essa verdade, que é a verdade que precisamos nesse momento. De ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Pode estar sendo difícil esse momento, mas não deixe de confiar. Não deixe de reconhecer que grande é o nosso Deus. Muito grande. Ele é tão grande que é maior do que tudo isso que estamos passando. Que Deus abençoe você.